Boa noite, queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um motivo, sim, de muita alegria, muita honra estar aqui, mas também é um motivo, assim, de muita reverência, né? Porque essa palavra não é minha, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Bom, hoje nós estamos encerrando esse nosso momento com 4 ministrações sobre a transformação da nossa casa num lar, né? Então já foi falado alguns temas, né? E você que ainda não ouviu, está lá no YouTube, né? E hoje eu quero falar uma continuidade de um outro assunto. Abram suas Bíblias, liguem as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 15 a 20. Esse foi o título base que o pastor Vanderlei ele trouxe para nós estarmos ministrando. 2 Samuel 15, 6, de 15 a 20, assim diz. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios, as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e pastas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas de seus funcionários. Curva novamente sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te exaltar, glorificar o teu nome, Senhor Deus, por essa grata oportunidade, onde nós estamos aqui compartilhando e ouvindo da tua palavra. Que não seja eu, Senhor, mas seja o teu Santo Espírito falando a cada coração aqui, Pai. Que essa palavra ela venha cair literalmente num solo fértil e dar frutos, frutos para uma vida eterna. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus é a sua segurança? Que bom que vocês têm essa firmeza. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vivemos dias em que essa sensação de insegurança ela tem permeado as nossas vidas, né? Fazemos seguro para o nosso carro, colocamos alarmes, colocamos nas nossas casas cercas de proteção, câmeras, fazemos previdência privada. Hoje em dia tem até seguro para celular, né? Incrível que pareça, até isso. Tudo fazemos isso com medo de perdermos aquilo que julgamos ser importante e precioso para nós. Porém, quando nós falamos da nossa casa e dos nossos bens, nós não podemos deixar passar desapercebido que a nossa segurança emocional é tão importante quanto a nossa segurança física. No texto diz que Davi e todo o povo, eles regressaram alegres para Jerusalém. A Arca da Aliança, ela estava na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi muito abençoada no tempo que ficou lá. E Davi disse: vamos lá buscar essa arca, vamos trazer para Jerusalém. E essa arca, para os judeus, para eles de uma forma geral, ela tem uma simbologia justamente dessa, de uma segurança, né? Nós vemos nos livros de juízes, de reis, enfim, Samuel, nós vemos a presença da arca como algo assim marcante na vida do povo e até na vida do próprio
inimigo do qual eles iriam lutar. Então, havia júbilo no arraial quando a arca chegava. E hoje, para nós, essa arca, ela não tem mais essa simbologia, dessa segurança para nós. Nós não precisamos mais dessa arca da aliança, numa figura física. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a prefiguração de todo o tabernáculo do qual foi criado, né? E um texto que muito diz sobre isso, o capítulo 28 de Mateus diz assim, né? Eis que estou convosco todos os dias. Então, querido, Jesus é a sua segurança? Fala para o seu irmão, Jesus é a minha segurança. A palavra de hoje para as nossas vidas, um lar seguro. Gente, eu, como o Vanderlei já mencionou aqui, eu gosto muito de estudar a palavra, gosto muito de ler a palavra. E por vezes nós temos assim um entendimento de alguns personagens da Bíblia, baseado em algumas coisas que nós ouvimos. Longe de mim querer desonrar aquilo que o rei Davi fez, mas eu quero que vocês se atentem às leituras que nós vamos fazer, para que a gente tenha um entendimento que Davi, ele não foi rei na casa dele, porque algumas coisas ele deixou de realizar. No texto diz que todos foram para o seu lar felizes, e que Davi regressou para sua casa. Foi compartilhado pão, carne com todas as pessoas. Mas Davi, ao chegar na sua casa, ele foi recebido pela sua esposa Mical. E aí já foi lido aqui, ela, em vez de receber ele com uma grande alegria, recebeu ele com uma exortação. Seu sem vergonha. O que é isso? Ficando nu, dançando diante das pessoas? Aí uma pergunta que não quer calar, né? Por que Mical teve esse comportamento? Por que não teve festa, como o pastor Vanderlei, ele trazia essas introduções? Nas casas de todas as pessoas e na casa do rei Davi não teve festa. Abram lá, 2 Samuel 3, de 2 a 5. Em Hebrom nasceram os filhos de Davi. O primogênito foi Aminon. Diga, Aminon. De Ainoã, o Jesreelita. O segundo, Queliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Absalão. Diga, Absalão, filho de Miaca, filho de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Iutreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então vocês viram que Davi teve alguns filhos em Hebrom. 2 Samuel 5, de 13 a 16. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Gente, eu fiz um levantamento, e não sei se algum de vocês já contaram, foram 17 filhos homens, fora as mulheres, né? Mas por que na genealogia dos filhos eles não trazem as mulheres? E nós sabemos que os judeus tratam os homens de uma forma diferente das mulheres. Isso não é surpresa para nenhum de nós, né? Infelizmente a mulher por vezes era colocada numa situação de inferioridade, né? Mas vamos deixar eles com a cultura deles. Agora vocês imaginam uma casa com 17 filhos, homens, 17 mulheres diferentes, fora filhos. Como é que deveria ser essa casa? Grande, né? Então não era uma casa, é um palácio, né? Podemos imaginar assim, né? Será que Davi ele conseguiu, nessa imensidão de mulheres e filhos, transmitir essa segurança emocional que todos eles necessitavam? Aliás, todos nós precisamos, né? Quem que não precisa de uma segurança emocional?
Aí vocês perguntam, mas e aí? Por que Mical, então, ela desprezou ele? Em 2 Samuel, capítulo 3, versículo de 12 a 16, depois vocês leem em suas casas, o que aconteceu? Saul já tinha morrido, e aí estava tendo uma divergência, né? Então, Davi já sabia que tinha sido ungido rei por Samuel, Saul já tinha reconhecido que Davi seria rei, e agora Abner, o chefe da guarda de Davi, ele queria ungir Isbosete, o filho de Saul, como rei. E aí houve aí uma guerra entre eles. E aí Abner foi até Davi e pediu paz. Vamos fazer uma aliança de paz, não vamos mais guerrear, que você reine por todo Israel, e assim você não me mata. É lógico, né? Ele foi com medo de não ser morto, né? Aí Davi falou para ele, tudo bem, ô Abner, mas faz o seguinte, me traga Mical, a esposa que Saul tinha me dado quando eu matei o gigante Golias. Por quê? Porque nessa situação, quando vocês forem ler lá, Mical, ela já estava casada com Paltiel. E logo quando Davi, fugiu de Saul, quando Saul começou a persegui-lo para matá-lo, Saul deu a filha dele para outro homem. E aí ela casou com outro homem. E o texto que eu citei para vocês, diz que esse Paltiel, ele veio implorando e chorando para que isso não acontecesse. Algum de vocês já ouviu essa história, já leu essa história? Agora eu fico imaginando, né? A situação, o porquê da Mical ela ter desprezado Davi. Ela já tinha outro esposo. Então ela foi tomada do atual esposo dela e levada para o rei. Para quê? Vocês leram no texto quantas mulheres e concubinas que Davi tinha? Qual a necessidade que Davi tinha de pegar Mical e levar para o palácio dele? Queridos, quando nós lemos esses textos, nós podemos imaginar as fraquezas de Davi. Eu não estou aqui para ser um opositor de Davi, mas a Bíblia ela é maravilhosa nesse sentido, que ela mostra os acertos e os nossos erros, né? E aí nós vamos olhar e entender que somente Jesus, né, que com a plenitude dos tempos, né, ele foi o Cordeiro imaculado, sem pecado, que veio resgatar as nossas vidas. E Davi, ele tinha essa inclinação da carne dele que falava muito alto, né? Essa questão da sexualidade. Então podemos dizer, pelos olhos da psicologia, né, que Davi tinha uma compulsão sexual. Triste isso, né? Mas o que é pior de toda essa história é que tudo que nós fazemos, ele está, de uma certa forma, está sendo observado na nossa casa, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, e não foi diferente na vida de Davi. Abram lá 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrarei a elas e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. E aí, vai, onde é que você está querendo chegar com tudo isso? Então entendemos que o rei Davi, ele foi muito bem sucedido como rei. Ele foi reconhecido pelos seus servos, pelos inimigos. Mas podemos dizer que o rei Davi foi um derrotado dentro da sua própria casa. A falta de disciplina com os filhos e a compulsão sexual
lhe fizeram perder o bom senso e o juízo, muito longe das canções e salmos que ele fizera ao Senhor. Será então que Davi foi rei em sua casa? Queridos, para termos um lar seguro, precisamos nos atentar para algumas ciladas que não podemos cometer. Davi, ele foi rei, mas ele cometeu alguns erros. E esses erros custaram muito caro para ele. Sabe outra situação que Davi ele não se atentou? Ele teve filhos preferidos. Não podemos cair nesse laço. Gênesis capítulo 25, de 27 a 28 diz: E cresceram os meninos, e Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Eu já falei aqui ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre rejeição, e eu usei esse mesmo texto. E aí agora eu quero levar vocês novamente a essa reflexão. Como é que é o coração daquele que não foi amado? Como é que é o coração daquele que foi rejeitado? Desse filho que um foi o preferido e o outro não. E nós olhando pelo texto, pela vida de Jacó e Esaú, nós vemos que houve muitos conflitos entre eles, né? Então Jacó ele enganou o irmão por 2 vezes. Esaú desejou tirar a vida do irmão, só não fez isso porque o pai ainda estava vivo, mas esperava ele quando o pai morresse para fazer isso. Então, queridos, nós entendemos que se nós crescemos num lar onde alguns são mais importantes que outros, certamente aqueles que não são amados ou que não foram amados se sentirão rejeitados e terão realmente uma imagem distorcida a respeito de si próprio. Quando Davi ele deixou de disciplinar seu filho Aminon, seu filho primogênito, eu até fiz questão de dizer para vocês lerem, Aminon, o filho primogênito. Esse Aminon, ele estuprou a própria irmã Tamar. Com isso, deu legalidade para que o irmão da Tamar, Absalão, matasse o próprio irmão. E esse Absalão, ele desejou o trono do pai e foi morto. E mais tarde, Salomão, que foi ungido rei no lugar de Davi, mandou matar o próprio irmão Adonias. Ou seja, as tragédias na família de Davi. Aminon estuprou Tamar. Davi, o texto diz que ele ignorou a dor de Tamar e não cuidou dela. Absalão, por conta disso, matou o irmão Aminon. Davi determinou o exílio de Absalão. Absalão desejou o trono do pai e foi morto. Salomão, ao assumir o trono, matou o irmão Adonias. Que tragédia, né, gente? Então nós vemos assim, trazendo para as nossas vidas, como uma falta de sabedoria da nossa parte, nós que somos pais, né? E todos vocês sabem que eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 netos, como isso pode acarretar alguns problemas. Eu me recordo assim rapidamente que minha esposa está aqui, que teve uma oportunidade que nós tivemos que a filha do meio tirou a CNH e pediu para mim, pai, dá para o senhor ajudar eu a comprar uma motinha? Né? Aí eu fui e ajudei ela a comprar uma bizinha velhinha para ela ir para trabalhar, e até me ajudou, porque daí eu não precisava levar ela para o trabalho. Aí o filho mais velho já era casado e morava nas proximidades de casa, e aí ele construiu a casa dele, mas não tinha dinheiro para comprar uma moto, e nessa casa que ele mora até hoje não passa linha de ônibus. Aí ele foi até o pai, será que dá para o senhor ajudar eu comprar uma motinha? Ou seja, você deu uma motinha para ela, não dá para você dar uma motinha para mim também? Tem jeito? Né? Aí vai lá, né? Aí a caçula tirou a CNH. E aí, né, queridos? Pai, tem jeito? Lembre de mim. Então, queridos, e aí realmente a gente tem que procurar ter essa isenção de amores, né? E aí eu
eu tinha entrado num consórcio, aí eu comprei 2 bis, né? E aí eu fiz uma surpresa para elas, e a bis que era velha eu dei para o outro e continuei ajudando o outro. Enfim, eu estou falando isso para vocês verem que para nós pais é muito difícil. É difícil porque sempre um filho ele tem um sentimento que é mais amado que o outro. E nós em casa nós temos 3 filhos, e a caçula nossa, ela sempre teve problema respiratório. Gente, vocês não imaginem o que é uma criança com crise de asma, bronquite e ficar sem respirar. E aí ela sempre foi, em relação aos outros 2, mais carinhosa, mais apegada. E os outros 2 sempre achavam que eram mais amados que essa. Longe disso, gente. Eu estou contando isso para vocês, eu sei que eles estão até vendo pelo YouTube. Eu estou contando isso para vocês verem que uma falta de sabedoria nossa pode gerar um transtorno, como gerou na família de Davi. Sabe outra coisa, outra situação que Davi ele não se atentou e foi derrotado dentro da sua própria casa? Comportamentos destrutivos. Hebreus capítulo 13, o versículo de 5 a 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse texto de Hebreu, ele fala 2 situações que são bem enfáticas, né? A avareza e o contentamento. Ou seja, essa avareza é essa cobiça, esse nosso desejo de ter mais, essa nossa insatisfação em relação àquilo que nós temos. E aí o texto também fala desse contentamento, que é estar feliz com o que tem. Vocês acham que Davi ele tinha um contentamento com as mulheres dele? Não poderia ter uma? Não, mas quantas mulheres ele teve? Há uma luta entre nossos dias, queridos, nesse nosso mundo capitalista, entre ter para ser. Eu preciso ter um tênis de marca, eu preciso ter um celular novo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E é lógico que as propagandas elas vão incentivando a pessoa a ter. E se nós não nos atentarmos, nós vamos entrar nessa toada. Só que nós precisamos entender que nós não podemos permitir que os nossos valores eles sejam corrompidos. A Bíblia diz que Deus ele se agrada com os desejos dos nossos corações. Mas se tem uma coisa que Deus não se agrada, é quando nós perdemos a nossa essência de ser. Então esse ter, ele pode ser muito bom, mas não podemos perder o nosso ser, a nossa identidade, a nossa essência. Eu estava falando um dia com o pastor Vanderlei e ele pediu para eu trazer alguns livros para mostrar para vocês, igreja, né? A Valquíria já fez um comercial, ele já fez também. Eu trouxe aqui um livro para vocês verem. O autor é Edwin Lewis Cole. O nome do livro é Homem ao Máximo. Diz o livro: Sabedoria e visão para maximizar sua vida. Um guia para o êxito familiar. Então só o nome já é bem peculiar, né? Homem ao máximo. Não é homem ao mínimo, não, ao máximo. E algumas frases, entre algumas frases que o autor disse, né? Uma que eu achei muito interessante, ele diz assim: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Ou seja, precisamos ser esse homem, né? E o autor diz ainda que, falando a respeito desses comportamentos destrutivos que eu falei para vocês, que o povo que estava no deserto, que saiu do Egito, que foi para Canaã celestial, eles caíram em 5 erros, 5 comportamentos, dos quais eles pereceram ali no deserto. E não chegaram à terra da realização pessoal deles. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, de 5 a 11,
Paulo ele fala desses comportamentos que levou o povo de Israel a não entrar na terra prometida. Diz o texto: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Palavra pesada, né? Então o autor do livro, ele disse que dessas 5 situações, ele disse que a cobiça, que é essa nossa busca constante da satisfação do nosso ego, é uma das coisas nos comportamentos que são destrutivos para as nossas vidas. Ele diz que essa idolatria, que são os valores que nós criamos e damos mais importância que qualquer outra coisa. Às vezes nós subjugamos algumas pessoas, dizemos que eles são idólatras, que eles adoram isso, adoram aquilo, mas por vezes nós somos idólatras também. Nós não adoramos aquilo que eles adoram, mas adoramos outras coisas. A imoralidade, que são as nossas condutas imorais, não importa o nome que nós damos a elas. Colocar Deus à prova, pôr Deus à prova, aqueles que não são corretos nos seus negócios e quer que Deus o abençoe e lhe dê prosperidade. E a murmuração, que é queixar-se da vida do outro, criticar o outro, achar erros em tudo no outro, espalhar boatos. Só que quando nós fazemos isso, nós esquecemos que Jesus disse assim, ó: à medida que você medir o outro, você será medido. Se atente. Queridos, o autor diz ainda que a sabedoria humana diz que cada um deve viver como quer. Mas daí a sabedoria divina diz que nenhum de nós atingirá o seu potencial ignorando os conselhos divinos. Queridos, nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Esse nós somos acaba por reproduzir em outros dos nossos lares. Nós vimos muito bem a história de Davi e o que ele reproduziu no seu filho Salomão. E não foi nada bom. O texto de Gálatas diz que a nossa colheita será na proporção da nossa semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então Deus está nos dando a oportunidade de nós fazermos hoje uma boa semeadura sobre a nossa casa. Porque se nós não nos atentarmos para essa boa semeadura, nós vamos colher na proporção do qual nós vamos fazer. Quando falamos num lar seguro, precisamos entender então que precisamos ser na raiz da palavra para que essa nossa casa realmente seja um lar. Ser o quê? Ser uma pessoa justa, digna, amável, íntegra, fiel. Davi quis ter, e ele teve várias mulheres, para satisfazer a compulsão sexual dele, podemos dizer. Mas ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, na sua própria casa. E se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, precisamos começar na nossa própria casa. Porque é muito fácil glorificarmos a Deus num lugar como esse, num ambiente como esse. Mas não podemos perder o nosso ser na nossa própria casa. Eu gosto muito de uma palavra que Jesus ele diz lá em Marcos 8:36.
ele diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E nós entendemos que o conceito do cristianismo, desculpa, queridos, ganhar é perder a própria vida. Ser grande é ser servo. Ser rico é dar ao necessitado. Ser feliz é renunciar aos prazeres do mundo. Esses são os conceitos que Jesus deixou para nós. Outra situação do qual Davi, ele não se atentou e ele acabou se enrolando. Uma ausência de disciplina. É uma situação do qual também nós não podemos deixar de nos atentar. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Entenderam, filhos? Obedeçam os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Você quer ser bem-sucedido, filho? Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Vamos lá. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A minha geração, a geração de alguns aqui, que a gente já, que eu já sou casado, já tenho 2 netos, vocês já imaginam que semana que vem eu e a Eliane nós vamos completar 35 anos de casados. E para a nossa geração, obediência sem questionar era muito fácil, porque nós fomos criados dessa forma. Os pais falavam, a gente obedecia e não questionava. Tudo bem que os pais eram um pouco duros, alguns muito duros, Eles não davam nem oportunidade para falar. Mas era a forma do qual nós íamos entendendo o que era ter uma disciplina na casa. Então nós precisamos entender que nós não precisamos ser tão rígidos como os nossos pais da minha época, da época do pastor Sérgio, pastor? Quanto eles foram, mas também não precisamos e não podemos permitir que a disciplina seja ausente da nossa casa. E eu atendo algumas pessoas, e como é difícil um relato dos pais, eles dizerem que perderam os filhos escorreram pelas mãos, eles não têm mais controle. E quando eu falo de filhos que eles perderam o controle, não é filho com 25, 30 anos, não, filho com 8, com 7 anos. Está aqui alguns professores, supervisores de escola. É muito difícil para os pais observarem isso, que eles perderam o controle, a mão com os filhos. Outra situação que nós precisamos entender quando nós falamos de disciplina, e nós aqui da Carisma, nós não podemos fazer vista grossa para isso, Nosso pastor, todos vocês sabem que ele foi gerente de banco. Lidou com muito dinheiro dos outros. Muito. Dos outros. Mas também ele viu, deve ter visto muita tragédia. Muitas pessoas buscando ele como gerente para fazer um empréstimo pessoal, para aumentar o cheque especial. Quando nós falamos de uma disciplina financeira, nós entendemos que temos muitos relatos que as principais causas da ausência de segurança num lar e do divórcio é o dinheiro. Um lar que não tem uma disciplina financeira, ele já começa a se ruir. Porque uma hora ou outra, a conta vai chegar. Hoje se torna mais fácil. Na minha época não tinha as facilidades que hoje tinha. Eu me recordo que quando eu era criança,
A minha mãe, ela tinha um caderno, e esse caderno ela anotava as continhas da Casa Brasileira, Casa Buri, Casa Milri, vocês nem lembram disso, né? E ali ela fazia as continhas, e aí eu comecei a observar, e eu peguei esse hábito. Eu posso dizer para vocês que eu nunca passei uma dificuldade por uma ausência de uma disciplina financeira. Porque ela me educou e eu observei, é lógico, né? A vida ela vai nos mostrando algumas situações das quais as aquisições, os desejos, eles vão, se a gente não se atentar, a gente vai botando a nossa disciplina em jogo. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês é a questão de muitas pessoas endividadas por essa falta de disciplina. Agora, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, a Simone, ela já falou domingo sobre uma disciplina física, né, Simone? Então, eu não preciso mais falar desse assunto, que foi muito bem entendido pela igreja. Eu trouxe um outro livro também, que ele é muito interessante. O autor, ele é Richard Foster, e o nome do livro é Celebração da Disciplina. O caminho do crescimento espiritual. Só que esse livro, para mim, ele foi muito marcante. Eu vou ler a dedicatória. Para você, Ivair, 21/7/2008. Está próximo, né? 21 de julho de 2008. Só o ano que passou. Está chegando o aniversário. Feliz aniversário. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora a mãe que possa esquecer de seu bebê, eu não me esquecerei de você. Isaías 49:15. O amor de Deus é único para alguém único como você, de sua mãe Maria Rosa. Esse livro eu recebi de presente da minha mãe no dia do meu aniversário. E quando eu estava imaginando, eu fiz questão de trazer para vocês que quanto ela foi importante para mim e quanto eu sinto a ausência dela. Então, vocês que ainda têm o pai, vocês que ainda têm a mãe, honrem, amem, estejam próximos, porque senão vai ficar depois só na memória. E uma coisa a respeito desse livro, para não fugir do assunto, é que esse livro, ele traz algumas disciplinas espirituais. Ele fala de disciplinas interiores, que nós precisamos ter meditação, oração, jejum e o estudo da palavra. Depois ele fala sobre disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão, serviço. Depois ele fala sobre disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Muito bom. Então eu estou falando para vocês de disciplina financeira, que eu não tive dificuldade, disciplina física, que eu também não tive dificuldade, disciplina espiritual, que eu não tive dificuldade. Mas uma coisa que vocês não perceberam, que uma pessoa que é muito disciplinada, ela é muito inflexível, ela é muito rígida, ela é muito intolerante. E eu comecei a me tornar essa pessoa, dentro da minha própria casa. Está aqui minha esposa, testemunha disso. Então, pequenos erros, pequenas falhas, já era motivo de eu. Coisas fora do lugar então, né, amor? E aí eu fui entender, depois de alguns anos, foi preciso eu ser trabalhado numa faculdade de psicologia, para eu entender que eu precisava ser uma pessoa mais flexível, mais amável, mais tolerante. E não adianta nós termos disciplina se nós formos rígido, inflexível, duro com os outros. Porque nós precisamos entender, não é porque eu sou disciplinado que a minha esposa, os meus filhos vão ter o mesmo senso de disciplina que eu tenho. E aí eu fui começar a perceber que nesse aspecto eu não estava sendo honrado em casa.
porque o meu temperamento, a minha intolerância, ela estava falando mais alto que a minha disciplina espiritual, que a minha disciplina nos outros aspectos. Entendemos então, queridos, que um lar seguro é um local onde há disciplina, que todos se respeitam em prol de uma boa harmonia, mas que também haja tolerância para os hábitos distorcidos dos outros. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Vamos lá? Dá para me suportar mais um pouquinho? Então nós entendemos que, para nós não cairmos nos erros, para nossa casa não ser um lar, nós não podemos ter filhos preferidos, nós não podemos ter comportamentos destrutivos, e nós não podemos ter ausência de disciplina. Agora, para que a nossa casa ela seja um lar, nós precisamos estabelecer algumas prioridades. Nós não podemos abrir mão de algumas coisas. E uma das coisas que nós temos lido e observado na literatura, enfim, é que o ser humano, de uma forma geral, ele tem 3 carências básicas. Todo ser humano tem. Uma carência de segurança, de significado e uma carência de autovalorização. Todo ser humano ele quer se sentir seguro. Todo ser humano ele quer ter um significado para alguém. Todo ser humano ele quer ser valorizado por outros. Nós não podemos nos esquecer que nós não somos ermitões. Nós não estamos sozinhos numa ilha. Dentro dessas prioridades, eu fui buscar na psicologia um psicólogo judeu, ele chama Abraham Maslow, né? E ele conseguiu trazer para nós o que ele chama de teoria das necessidades humanas. Pode colocar os slides para nós, querida? Nessa necessidade, Maslow ele conseguiu enxergar. Você imagina ali uma pirâmide, pode ser que esteja um pouco fraco, mas dá para você imaginar. Então nós temos ali na base da pirâmide as nossas necessidades fisiológicas. O que seriam essas necessidades fisiológicas? São aquelas relativas ao nosso bem-estar físico, à saúde do indivíduo, como ter uma moradia, não passar fome, estar saudável. Depois, no segundo degrau, as necessidades de segurança, que são as relacionadas à segurança, sendo ela física, financeira, patrimonial, dentre outras. Depois, as necessidades sociais, são aquelas que envolvem as relações afetivas, familiares, sociais, profissionais, igreja, muito ligadas à sensação de pertencimento. Como é gostoso a gente chegar num lugar como esse e ser reconhecido como pertencente a essa casa, né? Agora, como é difícil alguém chegar num lugar e não sentir acolhido, não sentir pertencido a esse lugar. Imagina uma casa, quando um filho ele fala para o pai, eu não vejo a hora de sumir desse lugar. Qual a leitura que esse filho faz da própria casa? Será que é um lugar acolhedor? Depois nós vamos ver então as necessidades de autoestima que cada um de nós precisamos ter. É um pouco de como o indivíduo se enxerga e a sua identidade, sua confiança, status, grau de reconhecimento, dentre outros. E para finalizar, lá no topo da pirâmide, as necessidades de realização pessoal. São os anseios pessoais que tratam de sentimento de independência, autorrealização e de seu próprio desenvolvimento interno. Ou seja, como pais, nós precisamos também incentivar os nossos filhos, elogiá-los, reconhecer o esforço, as conquistas que eles estão tendo. Tudo isso gera uma sensação de segurança no coração deles. Então nós entendemos que essa pirâmide ela organiza tudo o que precisamos ter para nos sentirmos completos e seguros, fazendo da nossa casa um lar. E para finalizarmos, nós precisamos ressignificar o nosso passado e construir um futuro. O que é isso, ressignificar o passado? Então nós entendemos que
na nossa vida nós cometemos muitos erros. E eu trouxe para vocês alguns erros que Davi cometeu e dos quais ele deixou de ser rei na própria casa dele. Ressignificar o nosso passado é reconhecer que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Que em Cristo Jesus aquelas coisas velhas, elas se passaram, tudo se fez novo. Reconhecer que aquele que começou uma boa obra em mim, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Reconhecer que nenhum dos meus erros eu sou condenado a partir do momento que eu sou justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Nem é o que diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o próprio Jesus que nos justifica. E eu queria convidar vocês para o nosso último versículo, Josué 1, de 8 a 9. Diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, essa nossa fragilidade humana, ela é latente em todos nós. Todos nós nos sentimos fracos, nos sentimos impotentes de realizar ou fazer aquilo que é certo. Quando nós trazemos esses temas, transformando a nossa casa num lar, não é para trazer nenhum tipo de julgamento, mas trazer uma atenção de que nós podemos fazer diferente na nossa casa, para que nós possamos nos atentar que os nossos erros, eles não mostram quem nós somos. Os nossos erros, quando nós falamos de ressignificar esse nosso passado, eles nos mostram e nos apontam para Cristo, o que nós podemos ser nele. E esse texto de Josué, Deus, ele por 3 vezes, Josué é exortado nesse ser forte e corajoso. Ele foi exortado por Moisés e 2 vezes em momentos distintos por Deus. Aí Deus fala para ele: ser forte e corajoso. Fale desse livro da lei. Precisamos falar desse livro nas nossas casas, nos nossos lares, ensinar os nossos filhos, ler a Bíblia com eles, falar da Bíblia com eles, ler histórias da Bíblia com eles, meditar de noite. Nós precisamos fazer isso, ter esse nosso crescimento, essa nossa disciplina espiritual contínua. Precisamos ser fortes e corajosos, porque as dificuldades estão aí, queridos, e se nós nos rendermos, seremos engolidos por elas. E aí o texto termina com: seremos prósperos e bem-sucedidos, se nós falarmos desse livro, meditarmos nesse livro e sermos fortes e corajosos. E aí nós vamos ter essa convicção que o Senhor é a nossa segurança, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Queridos, o que você teme essa noite? O que está deixando você inseguro? O que está deixando você sentir-se fraco, impotente em relação à sua própria casa? Nós precisamos ressignificar nossa vida nesse sentido que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Amém? Vocês podem se colocar em pé para nós adorarmos ao Senhor.